Nós continuaremos a exposição do Sermão do Monte e leremos agora o capítulo 5, versos 9, 10, 11 e 12, versos estes que serão expostos nesta manhã. Vamos ler esse texto. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Acabamos de lê-la e sabemos que ela é viva e eficaz. Sabemos que ela pode transformar os nossos corações e mudar a nossa alma. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, e tenha misericórdia de nós nessa manhã, para que possamos juntos, ao olharmos para a Tua palavra, aprendermos como devemos caminhar segundo a Tua vontade e que possamos Te servir, pois o Senhor tem cuidado de nós, tem sido providente, tem abençoado as nossas vidas, e nós clamamos ao Senhor por misericórdia e clamamos ao Senhor por graça. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor. Amém. Nós vamos lembrar o que é ser um bem-aventurado. Esse nosso texto, ele apresenta 8 bem-aventuranças, e ele vai descrever essa pessoa bem-aventurada. E a ideia é que este bem-aventurado não é aquele que tem uma tranquilidade ou uma paz circunstancial. Então não é aquela pessoa que em determinado momento da sua vida ela está tranquila, está bem. Porque todos nós passamos por momentos de tranquilidade, de paz circunstancial. E esses momentos eles podem passar, podem ser abalados por N circunstâncias. Então, não são estes que são descritos aqui no Sermão do Monte como bem-aventurados. Bem-aventurados não são aqueles que vivem a sua vida sem passar por dificuldades, lutas e provações. E se algum de vocês aqui, até o momento de hoje, nunca passou por uma dessas coisas, você pode automaticamente sair e ir embora, porque você está tranquilão, né? Todos nós passamos por momentos de provações, passamos por momentos de dificuldades, passamos por momentos de lutas e enfrentamos as coisas que não gostaríamos de enfrentar. Bem-aventurado aqui é descrito como sendo aquele homem que tem a paz de Deus. Esta paz descrita por Paulo em Efésios 2, o texto que nós acabamos de ler. Essa paz que restaura o relacionamento com Deus. Bem-aventurado aqui é o homem que recebe o sorriso de Deus para com ele. E a gente precisa lembrar de Abraão. Abraão recebeu o sorriso de Deus. Foi abençoado por Deus. Ele recebeu o favor de Deus. E bem-aventurado é aquele que é favorecido pela graça de Deus. Essa graça que John Newton descreve como sendo maravilhosa. Este é o bem-aventurado descrito aqui por Cristo no Sermão do Monte, no início do seu ensinamento ali aos seus discípulos a princípio, e depois aquela multidão que foi se achegando para aprender mais
sobre Ele, Cristo. E nós já estudamos anteriormente que bem-aventurados são os que desenvolvem humildade, que choram e que são mansos, que exercem a mansidão. E por serem bem-aventurados, eles têm fome e sede de justiça. E as suas necessidades são supridas pelo próprio Deus. E o texto diz que eles serão fartos. Eles terão plena satisfação em Deus. E nós vimos isso no sermão do domingo passado. Que o cristão, ele deve viver almejando conhecer mais sobre Cristo. E Cristo é a justiça definida aqui no Sermão do Monte. O próprio Cristo aponta para ele e diz: eu sou aquele que vai satisfazer a sua fome e a sua sede. Então você precisa constantemente ter fome e sede de mim, para que eu possa satisfazê-lo. E por terem fome e sede de justiça, os bem-aventurados, então, eles podem ser misericordiosos, eles podem ter o coração limpo, e nós veremos hoje que eles podem ser pacificadores. E o resultado disso não é talvez o resultado a princípio mais almejado por nós. E o texto ele termina com a última bem-aventurança, dizendo que bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. Então as bem-aventuranças, elas seguem essa estrutura. Então, por termos fome e sede de justiça, o texto diz que nós então devemos ser pacificadores. Nós devemos viver os nossos dias com essa característica. E o cristianismo, ele depende da nossa disposição em promovermos a paz, e fazermos que a paz aconteça. E aqui Cristo então ele vai mostrar o que é ser um pacificador. E ao sermos bem-aventurados, ao recebermos aquilo que todos os homens almejam, a felicidade plena e satisfeita em Deus, nós somos habilitados por Deus para fazermos a paz. E sermos pacificadores genuínos é nos colocarmos debaixo da liderança e da soberania do Deus da paz. Sermos pacificadores é aspirarmos viver a nossa vida em paz com todos os homens. É o que nós temos Paulo no capítulo 12 de Romanos nos exortando que no que depender de vós é de paz para com todos. Aquele que faz a paz, o pacificador, é aquele que proclama o Evangelho da paz. E o pacificador genuíno é aquele que vai modelar a sua vida em harmonia com aquele que Isaías chama de príncipe da paz. Mas aqui nós vamos entender que ser pacificador não é ser pacifista. São duas coisas diferentes neste processo. E um texto publicado no blog que nosso irmão Fernando administra, Barrabás Livre, de Peter Hammond. Ele diz assim que um pacifista sempre leva a conversa para longe do motivo que está causando a confusão. Os pacifistas evitam confrontos a qualquer custo. Eles são os inventores da regra do deixa disso. Eles são especialistas em mudar de assunto, evitar argumentações e redirecionar ou confundir a conversa. A paz conseguida por um pacifista
é uma paz falsa e momentânea. Essa paz é externa, superficial e incapaz de mudar o coração e a mente de qualquer pessoa. Hoje nós vemos nos nossos dias o incentivo para sermos pacifistas. E ser um pacifista é lutar e ter ações que vão simplesmente manter uma possível paz. Então, quando nós olhamos governos que vão entrar nas guerras ou que estão lá administrando para que dois países não entrem em guerra, o que eles fazem? Vamos lá promover a paz. Eles simplesmente não tratam a questão. Eles criam argumentos e empecilhos para que os dois não cheguem às vias de fato. E vão, não compensa fazer isso, você vai perder economicamente, você vai perder culturalmente. E ele começa a dar argumentos neste sentido. E muitas vezes nós temos muito mais tendência a sermos pacifistas do que pacificadores. Porque nós entramos neste enquadramento que Peter Hammond coloca, que nós normalmente entramos para a turma do deixa disso. Olha, vamos passar a mão por cima disso. Olha, não compensa tratarmos desse assunto porque fulano pode se magoar. Olha, esse problema, vamos esquecer, vamos colocar panos quentes sobre ele porque é melhor, porque senão vamos mexer num vespeiro. E essa é naturalmente a nossa tendência. Mas isso não é ser um pacificador. Isso não é promover a paz. Ser pacificador é agir de maneira intencional e direta para solucionar o problema. Então o pacificador, em vez de olhar para o problema e dizer, vamos esquecer o problema, ele intencionalmente, diante do problema, ele vai então juntar as partes envolvidas e solucionar o problema. E geralmente os pacificadores, eles são acusados de serem insensíveis, sem amor. Eles são julgadores, acusadores, causadores de problemas. E muitas vezes são acusados de serem legalistas e intolerantes. Dentro da igreja, como nós vemos a disposição, como nós reconhecemos um pacifista e um pacificador? Quando nós nos deparamos com o pecado, quando nós nos deparamos com o conflito causado pelo coração pecaminoso. O pacifista, ele não vai confrontar o pecado. Ele vai tentar colocar panos quentes sobre o pecado e vai passar a tolerar o pecado. Mas o pacificador, ele vai confrontar o pecado. Ele vai confrontar o problema do conflito. E ao fazer isso, o seu objetivo final é promover a paz. Não manter uma paz superficial. Não manter as aparências apenas. Mas, através de uma ação intencional, ele irá intervir e ele irá apontar o comportamento errado, a motivação errada do coração e levar o problema e os pecadores diante de Cristo, para que em Cristo haja a paz e a paz seja então restaurada. Isso não é natural em nós. Isso só é possível se nós vivermos com fome e sede da justiça. Se nós vivermos com fome e sede daquele único que nos trouxe a paz e que pode nos dar a paz. E quando nós pensamos no alvo dos pacificadores, o alvo deles é lutar para que a paz real e verdadeira aconteça. Mesmo que para isso ele tenha que tocar em feridas, mesmo que para isso ele tenha que intervir em conflitos, dos menores aos maiores.
ele vai lutar pela paz. E aqui pode parecer uma confusão dos termos, né? Se eu quero manter a paz, por que eu vou lutar? É porque o ser pacificador é ser intencional. É fazer todas as coisas para que o conflito seja resolvido e solucionado. E ele vai fazer isso porque ele recebeu a Cristo, que é a paz com Deus. O pacificador, ele não tem mais esta guerra, esse conflito com Deus. Isso já foi restaurado com Cristo. A justiça que satisfaz o coração do bem-aventurado. E ao receber a Cristo, ao receber esta paz, ele tem como alvo levar a Cristo e propagar o evangelho da paz. Então, quando nós dizemos para as pessoas sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, nós agimos como pacificadores, porque nós queremos resolver o conflito do seu coração, nós queremos resolver o pecado que habita nelas e levá-las diretamente para aquele que pode solucionar o problema. Porque sem Cristo, não há possibilidade de restauração e não há possibilidade de paz. É interessante que Paulo, então, ele diz que nós em Cristo e com Cristo podemos receber uma paz que excede todo o entendimento. E como pacificadores, nós não podemos sentar nos nossos bancos e nos acomodarmos. Nós precisamos ser intencionais para fazermos a paz, para evangelizar a paz. Porque Cristo, ele fez a paz acontecer. Paulo, no texto que nós lemos em Efésios, diz que ele evangelizou a paz. E ele argumenta que ele é a própria paz. Eu dei uma prévia, né? Eu vou repetir isso agora. Nós estamos chegando na época do ano onde nós nos lembramos de alguns textos bíblicos referente ao nascimento de Cristo. E o principal deles é Isaías 9:6. Quando Isaías faz ali a sua profecia e diz: eis que um menino vos nasceu e um nome se vos deu. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus forte. Sem Cristo, não há paz. Sem Cristo, nós somos pacifistas. E nós iremos propagar uma paz momentânea, externa e circunstancial. Mas em Cristo, e com Ele, ao termos como alvo levar esta paz, nós iremos ter que mexer com conflitos, nós iremos ter que trabalhar situações delicadas, porque o nosso objetivo é que Cristo apareça e que Ele seja a paz que excede todo entendimento. E para sermos pacificadores, as bem-aventuranças anteriores nos ajudam a entendermos quais os requisitos necessários para sermos esses agentes intencionais da promoção da paz. E o texto então diz que nós precisamos ser limpos de coração. E nós somos limpos de coração quando nós, como já vimos no domingo passado, quando nós então nos submetemos ao senhorio de Cristo. E colocamos diante dele a nossa vida
confessando os nossos pecados e apresentando a Ele as nossas faltas e as nossas falhas, sabendo que Ele é o único que pode limpar o nosso coração. Os pacificadores, eles precisam ter mansidão, eles precisam ser mansos. E nós precisamos desenvolver a mansidão para vivermos um cristianismo real e autêntico. Aquele que não é manso, ele é o oposto do pacificador. O manso vai promover a paz. E aquele que não desenvolve mansidão, ele vai causar guerras, ele vai causar conflitos. Para sermos pacificadores, nós precisamos desenvolver a misericórdia para com o outro. E nós vimos que ser misericordioso é ter compaixão daquele que está na miséria. E aqui a miséria, como vimos, é apresentada como uma miséria espiritual, aquela pessoa que está sem Cristo. E nós precisamos ter misericórdia dela. Porque se nós não tivermos misericórdia dela como Deus teve misericórdia de nós, e tem misericórdia de nós, nós não conseguiremos promover a paz. Nós precisamos de humildade de coração. E aqui o pacificador, ele pode cair no problema da humildade e do orgulho. Ele deixa de ser humilde e começa a ser soberbo e diz assim: eu sou bom para resolver conflito. É conflito, deixa comigo, lá vou eu. E nós paramos de desenvolver humildade. Ontem aqui, falando com o pessoal que está fazendo o curso de aconselhamento, nós vimos que uma das principais características, ou uma das características essenciais para o conselheiro é humildade. Porque com humildade nós entendemos que nós não somos capazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Nós dependemos de Cristo e nós seremos pacificadores se nós entendermos que nós iremos levar a verdadeira paz que é Cristo. E se eu não trabalhar com humildade, reconhecendo o senhorio de Cristo, eu serei um pacifista. Eu serei um pacifista. Porque eu me acharei bom o suficiente para manter a paz, circunstancial e momentânea. Mas aquele que traz a paz verdadeira, ele não estará neste processo. Então nós precisamos de humildade de coração. E precisamos entender que Cristo é, que tudo que Cristo é e tudo que Cristo faz, é porque Ele é o príncipe da paz. E nós somos os seus embaixadores. E uma das funções dos embaixadores é intencionalmente resolverem os conflitos que podem acabar com a paz entre os seus estados soberanos. E muitas vezes esses são os que se tornam pacifistas. E vivem no deixa disso, para com isso. E recentemente nós vimos um caso desse, quando um jornalista da Arábia Saudita foi morto dentro do consulado da embaixada da Arábia na Turquia. E em vez de atacarem o problema e resolverem o conflito, os políticos e as embaixadas começaram a dizer: não, deixa que eles resolvem. Não, isso aqui não foi um problema tão grande. Não, deixa isso, deixa. Não, não vale a pena se envolver. Não vale a pena você se meter nesse processo. E o conflito continua instaurado. E não houve paz. Mas nós somos embaixadores daquele que promove a paz real e verdadeira.
E como embaixadores para promovermos a paz, nós precisamos agir como Ele agiu. E Cristo, Ele deu a sua vida em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o relacionamento com Deus restaurado. Então, como nós agimos eficazmente e efetivamente como pacificadores? O primeiro item aqui é: precisamos controlar a nossa maior arma de guerra, a nossa língua. Um pacificador precisa saber controlar a sua língua, aquilo que ele fala, como ele fala, por que ele fala. E quando nós olhamos nesse controle da língua, nós podemos olhar para Efésios capítulo 4, onde Paulo ali, ele diz que nós devemos primeiro deixar a mentira e falar a verdade um para com o outro. E logo mais no decorrer do texto, ele começa a dizer que nós devemos falar aquilo que é necessário, aquilo que edifica e aquilo que transmite graça. E este é um bom filtro para controlarmos a nossa maior arma de guerra. A nossa língua, a nossa fala, ela deve ser usada para promover a paz e não para causar mais conflitos. Nós precisamos buscar, entender e resolver os conflitos à luz da palavra de Deus. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você concebeu que seria o melhor ou a melhor saída para aquela situação ou para aquele conflito. Mas é olhar através da luz das Escrituras, através da palavra de Deus, e reconhecer e entender quais são os conflitos. E aqui muitas vezes, para entendermos e resolvermos os conflitos, nós precisamos sair daqueles conflitos onde nós vemos apenas os comportamentos e as ações e reações externas, e precisamos ir para a fonte do conflito, que é o coração. Nós precisamos aprender diariamente a sairmos da superficialidade das ações externas dos conflitos e atacarmos o que motiva as ações e as reações. E nós só podemos atacar o coração que motiva as ações e reações com Cristo. Para sermos pacificadores efetivos, nós precisamos ser modelos da paz. E ser modelo da paz é ser um representante desta paz e viver em paz, evitar os conflitos, resolver os seus próprios conflitos. Nós precisamos aprender isso, porque se cada um de nós tiver esta disposição, nós conseguiremos promover muito mais paz do que se formos apenas olhar para os conflitos alheios e tentarmos resolver esses conflitos. E para sermos efetivos como pacificadores, nós precisamos agir em favor da paz. Em Romanos 12, Paulo ele nos vai dar algumas advertências. Ele fala que nós precisamos amar o nosso próximo, que nós precisamos ajudar o nosso próximo, que nós precisamos demonstrar misericórdia para com o nosso próximo, mas que nós também devemos, no que depender de nós, mantermos a paz e agirmos em favor da paz. Então é nossa função como pacificadores. E o texto então, ele vai nos dizer que os pacificadores, eles são bem-aventurados
por intencionalmente promoverem a paz. E a promessa embutida é que eles então serão chamados filhos de Deus. Então, quando agimos de maneira pacificadora, como pacificadores, nós podemos ter a certeza que ao promovermos a verdadeira paz, nós somos chamados e seremos chamados no último dia de filhos de Deus, porque nós agiremos como Ele requer de nós, como filhos dele. Então, nós somos bem-aventurados por termos esta fome e esta sede de justiça. E por isso, por causa de Cristo, nós podemos ser misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. E aqui nós chegamos à última bem-aventurança que, numa ordem lógica e numa expectativa humana, nós não esperaríamos por ela. Porque nós estamos falando de bem-aventuranças, nós estamos falando de alcançarmos uma felicidade verdadeira e uma satisfação plena em Deus. Mas o texto então, ele termina a sua última bem-aventurança, dizendo que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o verso 11 diz, então, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Talvez receber essa certeza e essa convicção da perseguição não é algo que nós esperamos humanamente falando. E talvez isso possa até desanimar alguns em seguir a Cristo. Se pararmos aqui e olharmos, nós podemos até afirmar que talvez o cristão seja um masoquista. E eu não quero ser cristão porque eu não quero enfrentar o sofrimento, eu não quero enfrentar a perseguição. Mas Cristo, ele vai nos mostrar o que é ser este perseguido. E é interessante que o próprio Cristo, ele apresenta a sua própria vida como exemplo. E ele mostra que ele veio ao mundo para dar a sua vida e ser perseguido. Isaías 53, a partir do verso de número 2, o texto então vai mostrar aqui o servo sofredor, e ele diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa é a descrição que Isaías faz da obra de Cristo Jesus. E a obra que Cristo faz para que nós tenhamos a paz. Para que nós possamos ser alvos da intencionalidade do pacificador, que é Cristo Jesus. E meus irmãos, quando nós
filhos de Deus, desenvolvemos a nossa fé, professamos a nossa fé e declaramos que, exteriormente, que temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu posso dizer para vocês que neste momento a perseguição começa. Que neste momento as pessoas passarão a te rejeitar, as pessoas irão te desprezar, irão virar o rosto e a face para vocês. E nós devemos ter a certeza do oposto que muitas vezes é pregado. Muitas vezes nós ouvimos que entregar a vida a Cristo e viver segundo a Escritura vai eliminar todos os problemas da sua vida. Muitas vezes é pregado que ao entregar a sua vida a Cristo e ao fazer isso com uma contribuição, você vai receber muito mais e vai se levar uma vida tranquila e boa. Mas talvez eu tenha uma notícia triste para te dar nesta manhã. A princípio, uma notícia triste. Você vai ser perseguido. Você vai ser desprezado. Você vai perder amigos. E é interessante que quando fazendo discipulado com alguns irmãos, uma das coisas que eu tento prepará-los para, exatamente para o aspecto da perseguição. Exatamente para o aspecto muitas vezes, do abandono daqueles que não servem a Cristo e que estavam juntos com você até o momento da sua conversão. Porque eles vão te abandonar, porque os caminhos serão incompatíveis. A vida será totalmente diferente. E nós precisamos entender aqui que o texto diz que são bem-aventurados os perseguidos, mas ele explica a causa dessa perseguição. E, usando Isaías, nós vemos uma causa humana, que próprio Cristo sofreu, ele foi desprezado, rejeitado, o rosto foi escondido dele, não fizeram caso dele, foi tido como aflito, ferido de Deus, oprimido, humilhado. Teve um juízo opressor, foi ferido, sepultado com perversos. Nós temos uma causa divina para a perseguição. O próprio Deus agradou moê-lo e enfermar, e fazê-lo dar a sua própria alma. E isso tudo porque Cristo é a justiça. E nós somos perseguidos por causa desta justiça que sofreu no nosso lugar todas as coisas. E sofreu aquilo que por causa dele nós não precisaremos mais sofrer, que é a morte. Então, quando somos perseguidos por causa desta justiça, quando somos perseguidos por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados. E aqui nós precisamos diferenciar a causa errada e a causa certa da perseguição. Se você está sendo perseguido por causa de você mesmo, por causa da sua arrogância, por causa da sua falta de educação, se você está sendo perseguido porque você é uma pessoa grossa, insuportável, que ninguém gosta de conviver com você, de dura cerviz, desobediente, iracunda, esse texto, essa bem-aventurança não se refere a você.
E essa não é a causa correta de ser bem-aventurado, de ser perseguido. Se você se coloca como um mártir, independente da causa, independente da situação, mesmo que elas sejam legítimas e verdadeiras, mas você o faz apenas por você mesmo, e é perseguido por causa disso, você não é este bem-aventurado. Quando nós lemos João, capítulo 15, nós vemos a causa certa para sermos bem-aventurados se formos perseguidos. E o versos de 17 a 25, eles nos dizem assim: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Contudo, todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. A razão de sermos perseguidos é justamente porque nós não somos do mundo. A razão de sermos perseguidos é justamente porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E da mesma maneira que Cristo foi rejeitado e perseguido, nós também seremos. E nós precisamos entender isso. Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, bem-aventurado o perseguido, que por causa de Cristo, por causa da justiça verdadeira, ele venha a ser perseguido. Se você estiver sendo perseguido, este é um excelente termômetro para ver se o seu cristianismo tem seguido os passos de Cristo. Se não há perseguição, se não há nenhuma rejeição ao seu modo de viver, se você não enfrenta problema nenhum com isso, você precisa reavaliar como anda a sua vida com Deus. Você precisa reavaliar como anda a sua vida com Cristo. E o texto então, ele vai concluir no verso de número 12, dizendo que nós devemos nos alegrar e que nós devemos exultar. E esta é uma reação totalmente inesperada da parte do mundo. Porque ninguém se alegra por ser perseguido e rejeitado. Ninguém se alegra por sofrer. Mas o texto fala que nós devemos nos alegrar porque a causa da nossa perseguição, a causa do nosso sofrimento, é uma causa correta e verdadeira. E a promessa descrita é que nós então temos e recebemos um grande galardão nos céus, onde nós não seremos mais perseguidos. Nós precisamos entender que a nossa passagem nessa terra, ela é rápida. Nós somos peregrinos, nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu.
E se você não é ainda um cidadão do céu, você pode ser um cidadão do céu ao entregar a sua vida a Cristo, ao deixar que Cristo domine o seu viver. E esta é a parte alegre e a parte de júbilo em ser perseguido, porque ao sofrermos por Cristo, nós temos a certeza de que estamos no caminho certo e de que estaremos na glória com Ele. Estaremos no lar com Ele. E o texto então mostra que nós... veio só uma parte. Que nós recebemos de Cristo. Nós recebemos o reino dos céus. Nós governaremos com Ele, nós reinaremos com Ele e nós desfrutaremos de uma eternidade onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais perseguição. Quando nós somos perseguidos por causa de Cristo, por causa dessa justiça verdadeira, nós receberemos graça no céu, nós receberemos galardão, que é presente de Deus, recompensa de Deus, por andarmos segundo a sua vontade e andarmos segundo a sua palavra. E o texto aqui ele relembra que nós não somos os primeiros a sofrermos e a sermos perseguidos por causa do nome de Cristo. E o texto então ele vai relembrar dos profetas que foram perseguidos e foram mortos por causa de Cristo. E Hebreus capítulo 11 mostra que estes homens foram mortos a fio de espada, foram cerrados ao meio, foram injuriados, ultrajados, foram lançados em prisões, tiveram a sua vida ceifada. Mas o autor de Hebreus, lá para a altura do 31, 32, o capítulo 11, ele diz que estes homens eram homens dos quais o mundo não era digno. Porque eles não eram do mundo e não viviam segundo o que o mundo queria. Mas eles eram cidadãos dos céus, herdeiros da vida eterna por causa do que Cristo fez por eles. Então o que nós iremos fazer? Nós precisamos entender que nós não seremos louvados pelo mundo por sermos cristãos. O mundo não vai te dar parabéns por você ter entregado a sua vida a Cristo. Mas, ao sermos perseguidos, assim como o mundo perseguiu a Cristo, nós podemos descansar nele. Porque assim como ele venceu o mundo, assim como ele venceu a morte, nós também iremos vencer. E essa perseguição irá acabar. E nós desfrutaremos das glórias celestiais por toda a eternidade. Então se prepare para o sofrimento da perseguição. E nós nos preparamos orando, nos colocando debaixo do senhorio de Cristo, através de uma vida de oração, dobrando os nossos joelhos e entregando a nossa vida a Ele, confiando que, por mais duro que seja o sofrimento, por mais pesada que seja a perseguição, Ele cuida de nós e Ele nos suporta neste período. Nós precisamos, na nossa vida, no dia a dia, em vez de buscarmos as coisas deste mundo, nós devemos buscar as coisas lá do alto, sabendo
que o Senhor é quem nos sustenta, sabendo que é o Senhor que nos dá o necessário para que possamos viver. E por fim, nós precisamos aprender a agradecer a Deus se nós sofrermos pela justiça de Cristo. Então, se estivermos sofrendo por causa de Cristo, por causa de uma vida debaixo do senhorio do Senhor, nós precisamos ter alegria, porque nós estaremos no caminho certo. Nós estaremos trilhando o caminho do céu, o caminho estreito, mas sabendo qual é o resultado deste caminho: a vida eterna, na presença de Deus, em um lugar que Apocalipse diz que não haverá mais nenhum tipo de sofrimento e perseguição e nem dor, e lá nós passaremos toda a eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, para permanecermos firmes nele, e nós vamos declarar este nosso desejo de permanecermos firmes no Senhor, mesmo que haja ventos no amanhã, declarando que temos a certeza de que conosco Ele está, e de que nós enfrentaremos a perseguição mais leves por causa do seu amor.